Bom dia, gente. Estamos todo mundo bem? Então, estou aqui mais uma vez, mais uma leitura, do livro de Levíticos. Estamos estudando as leis. Estamos passando pelas mãos de Moisés, o profeta, o legislador, o responsável pela formação do Estado de Israel, Moisés. Vocês sabem que até hoje, quando os judeus se reúnem para as festividades, e quando na casa tem a ceia, o jantar, da cerimônia, tem algumas famílias que até no Shabat, todo Shabat, tem uma cadeira para Elias e uma cadeira para Moisés. Ninguém senta nessas cadeiras, reservadas para Moisés e Elias. Então, dois grandes homens que o Eterno separou para uma obra específica. Só quem tem uma visão espiritual consegue abarcar, colocar junto a grandiosidade desses dois homens. Tanto eles são grandes, que quem que apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração? Tanto que eles são importantes. Nós hoje temos três muito importantes: Moisés, Elias e Yeshua. Deveríamos ter nas nossas mesas 3 cadeiras vazias para esses 3 magníficos homens que transformaram a história da humanidade. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele estava dando uma mensagem para o mundo: quando eu separo, é porque eu tenho um plano. E quando Ele separou aquele povo, Ele levou esse povo para o deserto. Quando Deus separa e tem um plano com alguém, Ele leva para o deserto. O deserto de Moisés foram 80 anos. 40 anos, depois mais 40, e depois mais 40. Moisés viveu 120 anos. Quarenta. O deserto de Elias foram vários. Quando Elias fugiu de Jezabel, ele foi para o deserto. E aí ele foi sustentado por homens que ele achava que eram porcos. Tanto que o judeu, naquela época, chamava os gentios de corvo, rapinas. Por isso que a palavra fala que ele foi alimentado por corvo. Não era corvo, passarinho. Era essas pessoas, esses andarilhos viajantes que passavam pelo riacho e alimentavam Elias. Você sabia disso? O pessoal fica pensando que é passarinho, mas não é não. Não era passarinho, não. Eram os viajantes que passavam pelo rio, pelo riacho do lado que ele estava. Tanto é que quando o riacho secou, os viandantes não passaram mais. E aí ele passou fome, ele começou a passar fome, e aí ele chorou. Porque aí não tinha nem água e nem os viajantes que passavam para alimentar ele de vez em quando. Entendeu? Pois é.
grandes homens. Se você tem um ministério, passe pelo deserto. Vamos lá. Capítulo 25 do livro de Levíticos. O ano sabático. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai. Olha, 2 anos eles ficaram acampados ali. Construção do tabernáculo foi ali no pé do Monte Sinai. As tábuas da lei foram ali no Monte Sinai. Todas as instruções que o Eterno deu foi no Monte Sinai, foi no monte, no pé do monte. Moisés subia, Deus falava, Moisés descia para o pé do monte para falar para o povo. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. A terra. A terra. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Nós dá vontade de chorar. Porque hoje nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Porém, no 7º ano a terra terá o seu sábado de descanso. Gente, isso tem uma sabedoria. O Eterno tem uma sabedoria incrível. Por que a gente não aprende com o Eterno? A terra é viva. A terra precisa descansar. O que nós estamos fazendo com a terra? Por isso que a terra está se revoltando contra a gente. Por isso que a terra se revolta contra e traz desolação, e traz enchente, traz isso, traz aquilo, porque a gente não está obedecendo. Versículo 4, vou ler de novo. Porém, no 7º ano, a terra terá o seu sábado de descanso. Um sábado ao Senhor. A terra tem um sábado que é dedicado ao Eterno. Aí você fala, você pergunta por que estão passando por tanto problema, por tanta desgraça, por tanta coisas esquisitas que está acontecendo na Terra. A Terra não tem descanso, a Terra não tem como. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da sua seara, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Eu vou repetir, ano de descanso solene, santo, para a terra. Gente, não dá vontade de chorar? Como é que nós estamos hoje? O que os agricultores fazem? Porque a terra não está descansando? Joga nutriente na terra para ela produzir. Por quê? Porque precisa fazer dinheiro. Versículo 6. Mas os frutos da terra no seu descanso vos será por alimento. A ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado e ao estrangeiro que peregrina contigo. Quando as fruteiras descem, eles podiam colher. Como também ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todos os teus produtos servirão de alimento. Não vai plantar nem nada, mas vocês têm o que a natureza produz naturalmente. Ai, Jesus tem compaixão de nós. O ano jubileu é outra coisa que nós não obedecemos. Contará 7 semanas de anos
7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. 7 semanas de 7 anos. 7 vezes 7, 49. Então, no 7º mês, no 10 do mês, então, no 7º mês, no 10 do mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a terra. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra e todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas. Nem as vinhas poderiam ser colhidas, nem a uva poderia ser colhida nesse ano de jubileu. Você não ia podar e também não ia colher as uvas. Pois é jubileu, santo será para vós. O produto do campo comereis. Nesse ano de jubileu tornareis cada um a sua possessão. Se venderdes alguma terra ao teu próximo ou a comprares de teu próximo, não vos defraudeis uns aos outros. É como se o Eterno quisesse recomeçar tudo de novo. Vamos começar tudo de novo. Entendeu? Sem erro. Cada um volta para a sua própria terra, cada um volta para a sua própria casa, para a primeira, né? Para aquela que foi de herança dele, de família, de 50 e 50 anos isso acontecia. De acordo com o número dos anos decorridos desde o jubileu, comprarás de teu próximo. E de acordo com o número dos anos de colheita, ele venderá a ti. Se os anos forem muitos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque de acordo com o número de colheitas é que ele te vende. Ninguém defraude o seu próximo, mas tema a seu Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, e assim habitareis seguros na terra. Olha a condição para continuar seguro na terra: obedecer o ano sabático, obedecer o jubileu. O que significa que o povo não obedeceu, porque eles foram tirados da terra. Então a terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear nem colher o nosso produto, eu enviarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Olha a promessa do Eterno para o povo. O povo estava preocupado. Então, como é que vai ser o 7º ano se a gente não pode plantar? Aí você disse, no 6º eu vou triplicar. O que nos ensina que quem dá a bênção da multiplicação é o Eterno. Você trabalha? Se você está trabalhando e não rende, tem alguma coisa aí que o Eterno não está gostando. Porque é Ele que faz multiplicar na sua mão o seu rendimento. Vamos ler de novo? Se disserdes, o que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear nem colher o nosso produto? Eu, o Senhor Adonai, El Shaddai, El Elyon,
Põe todos os nomes que você conhece do Eterno. Eu enviarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Então, ele vai triplicar o rendimento do 6º ano. O Senhor está multiplicando o seu rendimento? No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior, até ao 9º ano, até que venha a colheita nova, comereis da antiga. Eles iam comer por 2 anos mais do que do Shabat. E dá tempo de plantar, colher, eles ainda têm um rendimento. Olha, gente, vamos olhar a nossa vida e olhar bem, com muita sinceridade de coração, o que eu estou fazendo, Senhor, para que o Senhor não multiplique e não dobre o meu rendimento. Olha, o Senhor estava dizendo, você vai plantar a mesma coisa que você planta todo ano, mas eu vou fazer essa plantação render 3 vezes mais. Gente, é a mesma coisa o Senhor dizer para você, vai trabalhar hoje. O seu rendimento hoje é de 50, então eu vou fazer ele virar 150. Mas aí, gente, nós temos que estar obedecendo o Shabat, nós temos que estar obedecendo o ano do jubileu, nós temos que estar obedecendo os 10 mandamentos. Nós temos que estar obedecendo principalmente o mandamento que Yeshua deixou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Gente, eu tenho falado isso todas as vezes, quase todos os vídeos eu repito a mesma coisa. O Senhor está falando para a gente, para mim, você tem que me amar acima de tudo. E amar o seu próximo. Por que hoje nós não fazemos os milagres que Yeshua fez? Porque nós não amamos. Nós ainda temos problemas de cor, de raça. A gente não ama. Como é que o Senhor vai fazer o milagre? Como é que o Senhor vai me usar como fonte de milagre? Eu não sou ainda, eu não tenho condições, porque eu não amo. Por que Jesus fazia milagres? Gente, porque ele não tinha preconceito nenhum. Jesus amava todo mundo. Até o romano que crucificou ele na cruz, o que ele disse? Senhor, não impute a eles esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Hein? Por isso que Jesus fazia milagres. Versículo 23. A terra não será vendida perpetuamente. A terra não será vendida perpetuamente. Por quê? Porque a terra é do Senhor. A terra não é da gente. A rainha pensa que isso aqui é dela, mas não, é do Senhor. Se o Senhor quiser tirar tudo, todo mundo aqui, botar gente nova, ele faz. A terra não será vendida perpetuamente. Porque a terra é minha. Entendeu? A terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é minha. Versículo 23 do capítulo 25 de Levíticos. E vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Gente, o Senhor só se desenha. Você pensa que você é dono da sua casa, da casa que você mora? Daquela terra que você comprou, daquela fazenda que você tem? Não, aquilo é do Senhor. O que ele fala aqui no versículo 23? Gente, grava isso, versículo 23 do capítulo 25 de Levíticos. A terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é minha. E vós estáis comigo. E você que é proprietário, está com o Senhor.
como estrangeiros e peregrinos. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite eu moro aqui, só uma noite eu moro aqui. Nada me impeça, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. O mundo não tem o que eu procuro, meu desejo é ir morar na cidade do meu Deus. É isso, gente. Está aqui na palavra. Está aqui em Levítico. O Senhor disse: a terra não é de vocês, a terra é minha. Vocês estão aqui como peregrinos, como andarilhos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Você quer resgatar a terra? É o que você faz pagando os seus impostos. Você está resgatando a terra. O direito de usar aquela terra, mas a terra é do Senhor. Se teu irmão se tornar pobre e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que teu irmão vendeu. Nós temos uma história, né? A Noemi resgatou a Ruth, porque ele era o parente mais próximo de resgate. Pagou por ela. Se alguém não tiver resgatador, mas conseguir o bastante para o seu resgate, contará os anos desde a sua venda e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e retornará à sua possessão. Quer dizer, o resgatador, gente, ele não ganhava muito não, viu? Ele só ganhava por 50 anos. Ele resgatava, dava para a pessoa, né? Como ele resgatou a Ruth, ele teve o direito da possessão, mas ele ficou com a Ruth. E a Ruth ficou na terra. Mas se os seus recursos não lhe permitirem reavê-la, e que for vendida, ficará em poder do seu comprador até o ano do jubileu. No ano do jubileu será liberada e o vendedor tornará a sua possessão. Eita lei justa. O Eterno é justo, gente. Nós aqui não somos, nós não obedecemos. É muito complicado hoje, né? A nossa realidade hoje, para fazer isso aqui, eu vou te contar, viu? Você sabe quem que teria que ter o direito de resgate aí no Brasil? Os índios. Nós teríamos que devolver tudo para eles. Porque eles que eram os donos, os primeiros proprietários. Nos Estados Unidos, seriam os peles vermelhas, né? Pois é. Se você quisesse continuar na terra, você tinha que pagar o resgate. Você tinha que dar o dinheiro para eles. E no Brasil a mesma coisa. O que nós fazemos com os índios? Nós não damos para eles o que eles merecem. Pelo contrário, eles até matam eles para pegar o resto que sobrou deles. Como é que o Senhor pode abençoar um país assim? Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano e contar da sua venda. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Se não for resgatada, antes de passado 1 ano inteiro, a casa que estiver na cidade murada ficará perpetuamente com quem a comprou, pelas suas gerações. Não será devolvida no jubileu. Olha que interessante. Então o Senhor protegia a terra de plantação, não as casas das cidades. Mas as casas das aldeias não muradas em rodas serão estimadas como os campos da terra, para elas haverá resgate e serão devolvidas no jubileu. Então as casas dentro das cidades grandes não teriam esse resgate de jubileu.
mas o campo e as cidades não muradas. Quanto às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, têm os levitas direito perpétuo de resgate. Se um levita que faz o resgate, a casa comprada e a cidade da sua possessão serão devolvidas no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrebalde das suas cidades não se venderá, é a sua possessão perpétua. Então, os levitas tinham possessão perpétua. Quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, sustentá-lo-ás como um estrangeiro ou peregrino para que viva contigo. Gente, Israel é assim até hoje, viu? Não tomarás dele juros nem ganho, mas temerás a teu Deus para que teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás o teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por lucro. Eu não vou nem comentar sobre isso, porque nós estamos tão longe dessa realidade aqui, da palavra, que não tem nem como falar, né, gente? Começam pelos nossos bancos, pelos banqueiros, pelas pessoas que emprestam, né, com juros altíssimos, e se a pessoa não paga, mata a pessoa. Estamos tão longe dessa realidade aqui. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Se o teu irmão se tornar pobre, estando ele contigo, e vender-se a ti, não lhe imporá serviço de escravo. Como um assalariado peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então ele e seus filhos sairão da tua casa e tornarão a sua família e a possessão de seus pais. Porque os israelitas são meus servos. Porque os israelitas são os meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás deles com rigor, mas terás temor do teu Deus. Quanto a teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós, deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas gerações que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. Deixá-lo-eis por herança para vossos filhos depois de vós, a fim de que os possuam como propriedade perpétua. Tê-lo-eis como escravos, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não dominareis com rigor. Gente, aí você fala assim, Miriam, mas então, a Bíblia é a favor da escravidão? Gente, a Bíblia nunca foi contra. Era uma realidade da época, é uma realidade até hoje. Só que os escravos hoje, eles são tratados terrivelmente. Tem muita história de escravos hoje. A China usa escravos. Os países árabes usam escravos. A Rússia usa os soldados como escravos. Ainda existe escravidão no mundo. Muita. Muita. E eles são tratados terrivelmente. Moram parecendo bicho. Aí é que essa palavra aplica e não está sendo aplicada. Porque os escravos teriam que ser tratados com honra, com cuidado, porque ele é uma possessão. Versículo 47. Se um estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão que está com ele empobrecer,
E se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou ao descendente de uma família estrangeira, depois de ter se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Quer dizer, se uma pessoa que não era israelita se tornasse muito rico entre eles e pegasse um israelita como escravo, o irmão daquele poderia resgatar aquele rapaz que foi pego como escravo, porque ele deve ter se vendido, né? Porque hoje ainda existe esse tipo de coisa. As pessoas, por exemplo, essas pessoas que saem da África e vêm aqui para a Inglaterra, eles querem se tornar, na época a Inglaterra escravizava, agora eles vêm de graça para cá. Eu nem preciso buscar eles mais, eles estão vindo de graça. Que acham que aqui que é melhor, tem uma vida melhor, né? Essa semana mesmo nós pegamos algumas roupas aqui que ninguém mais ia usar, né? E aí a Camila pegou os menininhos dela e foi levar ali embaixo da ponte, onde tem muitos morando. Desses que vêm da África. Vem para cá para morar debaixo de ponte. Será resgatado pelo seu tio, pelo filho de seu tio, o judeu que se escravizou, tá? Será resgatado pelo seu tio, pelo filho de seu tio, ou por qualquer de seus parentes ou de sua família. Ou se conseguir recursos, poderá resgatar-se a si mesmo. Ajuntará contas com aquele que o comprou desde o ano em que vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será calculado segundo o número de anos, de acordo com as diárias de um assalariado. Olha como é que era justa essa lei. Se ainda faltarem muitos anos, ele deve pagar por seu resgate um valor maior como parte do preço pelo qual foi vendido. Se resgatarem apenas poucos anos até o seu jubileu, se restarem apenas poucos anos até o ano jubileu, então ajustará contas com ele, segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Tratá-lo-á como um assalariado que ganha por ano, mas não se assenhoreará dele com rigor diante dos seus olhos. Se por nenhuma dessas formas for resgatado, será libertado no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Pois os filhos de Israel só a mim pertencem como servos. São os meus servos que tirei da terra do Egito, o seu Senhor, vosso Deus. Você é um servo da terra. Nós somos servos da terra. Estamos aqui como peregrinos, como servos. Então, aqui nós estudamos as leis com relação ao ano sabático, 7 anos, né? Sabático, e também o jubileu. A Igreja Católica comemora o jubileu. Aliás, o ano passado foi o ano do jubileu. Não sei jubileu de quê, mas é. Eu não sei se eles devolvem alguma coisa ou não. Acho que não, né? Porque eu não vi ninguém devolver nada. Eu não sei que ano jubileu é esse que a Igreja Católica comemora, mas foi o ano jubileu, ano passado. Mas o ano de jubileu aqui em Israel era assim. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Não deve ter sido cumprido. Não deve ter sido cumprido. Porque a condição para que eles permanecessem na terra era que eles cumprissem os mandamentos, cumprissem as regras e as determinações que o Eterno tinha dado para eles. E se eles foram tirados da terra, como foram tirados, muitas vezes, sinal de que eles não cumpriram. E também nós não estamos cumprindo. Tem alguém cumprindo o ano de jubileu aqui, entre vocês, aí no Brasil, ou no mundo? Não tem, não. Tem alguém cumprindo o Shabat? 7 anos? Não tem, não.
quando a justiça do Eterno cair sobre as nossas cabeças, não reclamemos, porque nós somos servos, e como servos nós temos que dizer sim, Senhor, o Senhor tem razão, eu errei. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia da minha vida e da vida de todos que estão aqui comigo nesse momento. O Senhor está nos ensinando. O Senhor, através da sua palavra, está nos ensinando. Tchau, tchau.